Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui mais uma vez para fazermos uma correção nas matrizes. Olha que delícia! Que saudade de fazer essa correção. Sabe por quê? Através da matriz a gente pode recordar o que a gente já estudou e principalmente tirar as dúvidas se ainda tiverem. Então, vamos fazer bem tranquila a correção e vamos recordar tudo que a gente estudou, principalmente os assuntos, né, que a gente sempre usa no dia a dia, que são as operações matemáticas. Então, acompanhe comigo tudo certinho e faça a correção no seu caderno com muito carinho. Confie em você, tá ok? Então, vamos lá. Número 1. José está transportando garrafas em seu caminhão. Com este esquema, você encontrará o número exato de garrafas que o caminhão dele pode transportar. Faça os cálculos no caderno e complete os quadrinhos. Então, em cada caixa cabem 24 garrafas. São 10 caixas no comprimento. São 6 caixas na largura. Na altura, são 5 camadas. Então, você vai multiplicar as 24 garrafas por 10. O resultado que você encontrar, você vai colocar aqui nesse espaço. Esse resultado, você vai multiplicar por 6. O resultado que você encontrar, você vai colocar nesse espaço. Esse resultado, você vai multiplicar por 5. E aí, você vai ter o total de garrafas que ele vai poder transportar no caminhão dele. Então, vamos ver as operações? Siga com a sua professora e eu vou passando passo por passo, relembrando o que a gente aprendeu. Primeiro, 24 vezes 10. Vamos relembrar a multiplicação por 10, 100 e 1000? Como nós fazemos? Repetimos o primeiro número antes do sinal e acrescentamos a quantidade de zero que nós temos no segundo número. Então, 24 vezes 10 será 24, repete o número, e conta quantos zeros tem o segundo número. Tem um zero, acrescenta um zero. Então, 24 vezes 10 é igual a 240. Muito bem. Depois que você encontrou 240, nós vamos multiplicar 240 por 6. Então, vamos ver. Sempre começamos a multiplicação pela unidade. Você vai fazer multiplicação da unidade, depois da dezena, depois da centena, depois da unidade de milhar. Uma de cada vez, mas sempre começando pela unidade. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Fica o 4 e vai subir 2 para a ordem das centenas. Não esqueça de colocar um maisinho, fica mais fácil para você somar depois. 6 vezes 2, 12. Mais 2 que subiu, 14. Então, nós vamos encontrar 1440. Nesse resultado, 1440, nós vamos multiplicá-lo por 5. Lembrando, da mesma forma, começamos da unidade, depois multiplicamos dezena, depois multiplicamos a centena e, por último, a unidade de milhar. Então, vamos ver. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Fica o 0 e sobe 2 para a ordem da centena. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. Fica 2 e sobe 2 para a ordem da unidade de milhar. 5 vezes 1, 5. Mais 2 que subiu, 7. Então, o total de garrafas que ele vai transportar no caminhão dele vão ser 7.200 garrafas. Você vai fazendo as multiplicações com calma, com atenção, sempre começando da unidade. O final, 7.200. Muito bem, parabéns para quem acertou. Ótimo. Vamos analisar agora o exercício 2. Analise o número 3.928 e depois você vai marcar as alternativas que estão corretas. O número possui 3 ordens, centena, dezena e unidade. Então, vamos conferir. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar.
Para saber quantas ordens o número tem, é só você contar quantos algarismos, quantos números ele tem. Então, ele tem 1, 2, 3, 4. Então, ele não pode ter 3 ordens, ele tem que ter 4 ordens. Essa opção, ela não é correta. Vamos olhar a letra B? A decomposição do número 3.928 é decompor o número, é parti-lo em partes pequenas, observando cada ordem que o número possui. Então, 3, 3.000, 9, 900, 2 não vai ser 80, porque o 2 está na ordem da dezena, então aqui deveria ser 20. E a unidade tem 2, a unidade aqui tem 8. Então, a decomposição correta desse número é 3.000 mais 900 mais 20 mais 8. Então, essa opção, ela também não está correta, porque no lugar do 20 aqui nós temos 80. No lugar de 8 unidades, nós temos 2. Vamos olhar a próxima opção. O sucessor do número é 3.929. Sucessor é o número que vem depois. Nós sempre trabalhamos aí no terceiro ano com o sucessor e o antecessor imediatos, aqueles que estão mais próximos, né? Logo após o número ou logo antes do número. Então, vamos ver. O sucessor de 3.928 deveria ser 3.929, porque é o número que vem depois. Então, essa opção, ela está correta? Está. Porque o sucessor, o que vem depois, é o 3.929. Muito bem para quem acertou. Agora, o antecessor é o número que vem antes. O número que vem antes de 3.928 deveria ser o 3.927. O antecessor do número é 3.929? Não, não está correto. Agora vamos ver a próxima. O número possui 4 ordens. Então, vamos contar quantos algarismos ele tem. 1, 2, 3, 4. Possui 4 ordens. Agora, vamos conferir se estão certas. Unidade, milhar, centena, dezena e unidade. Está correta essa opção, porque ele possui 4 ordens. Muito bem. Agora, vamos ver a próxima afirmação. O valor relativo do 9 é 9. O valor relativo, vamos lembrar, é o valor que o número ocupa, né? A ordem relativa com ele, a ordem que ele ocupa no numeral. Se ele está na unidade, vale 1. Se ele está na dezena, vale 10. Se ele está na centena, vale 100. Se ele está na unidade de milhar, ele vale 1000. Então, o valor relativo do 9 é 9. Então, vamos ver onde que o 9 está. Unidade, dezena e centena. O 9 está na centena. A centena, cada centena vale 100. Se eu tiver 9 centenas, eu vou ter 900, não 9. Então, essa opção, ela não é correta. O valor absoluto. O valor absoluto do número é o número do jeito que ele é. Se ele é 1, ele é 1. Se ele é 2, ele é 2. Então, o valor absoluto do 3 é 3.000? Não. O valor absoluto do 3 deveria ser 3. Porque o absoluto é ele do jeito que ele é. Então, essa opção também não é verdadeira. O valor relativo do 8 é 8. Valor relativo depende da ordem que o número está. Então, vamos ver. O 8 aqui está na unidade. Cada unidade vale 1. Se eu tenho 8, o valor relativo do 8 será 8. Então, essa opção, ela é verdadeira. Muito bem. Parabéns para quem acertou. Tá vendo que é bom a gente recordar, a gente relembrar tudo que a gente estudou? Numa matriz, a gente tem condições de recordar todos os ensinamentos que a gente teve. Então, muito bem. Preste bastante atenção e não deixe de corrigir, tá ok? Vamos ver o número 3. O seu Joaquim usa o gráfico de barras para representar as caixas de laranjas vendidas em uma semana. Então, ele colocou aqui no gráfico todos os dias da semana e a quantidade de caixa que ele vendeu. Na segunda-feira, ele vendeu 35. Na terça-feira, ele vendeu 20. Na quarta-feira, ele já vendeu 45. Na quinta-feira, ele vendeu 35.
Na sexta-feira, ele vendeu 30. Já no sábado, ele já vendeu 60. E no domingo, ele vendeu 55. Então, com base no gráfico, nós já sabemos que o gráfico é um demonstrativo. Você faz gráfico para você acompanhar a evolução de vendas, a evolução do trabalho que você está fazendo, para demonstrar os fatos, né, reais daquilo que está sendo analisado. Então, determine em qual dia da semana o seu Joaquim vendeu mais laranjas. Para você saber isso, você vai ao máximo no gráfico e verifica onde está marcando esse máximo. No caso aqui, os 60. Quem é que no dia da semana que chegou até 60 caixas? É o sábado. Então, o dia da semana que ele vendeu mais laranjas foi o sábado. Muito bem. Da mesma forma como você encontrou o que vendeu mais, você vai encontrar o que vendeu menos. Qual o dia da semana que vendeu menos laranja? Então, nós vamos aqui no gráfico. O menorzinho aqui é o 20. Qual o dia que vendeu só 20 caixas? Terça-feira. Então, o dia da semana que vendeu menos laranjas foi a terça-feira. Muito bem. Agora, calcule a quantidade total de caixas vendidas na semana. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar a quantidade da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira, da sexta-feira, do sábado e do domingo e somar de acordo com a quantidade que está aqui, ó, no gráfico. Então, você vai somar as quantidades. Observe direitinho para não pegar valores errados. Muitas vezes, quando a professora pede uma atividade, ou mesmo na avaliação, e alguns coleguinhas erram. Por quê? Porque não observam aqui o gráfico na quantidade certa. Então, observe, tá vendo o pontilhado aqui, ó? Ele está direcionando para você não errar. Mas quando não tem um pontilhado, você pode colocar até uma régua, se for o caso, para você seguir, para você não errar, tá ok? É fazendo dessa forma, anotando os números com calma, que você não erra mais. Então, vamos ver como fica? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para você todos os dias da semana. Então, vamos somando. 5 mais 0, 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 0, 15, mais 0, 15, mais 5, 20. Fica o 0 e vai subir 2 para a ordem da dezena. 2 mais 3, 5, mais 2, 7, mais 4, 11, mais 3, 14, mais 3, 17, mais 6, 23, mais 5, 28. Fica o 8 e sobe 2 para a ordem da centena. 2 mais 0, 2. Então, quantas caixas de laranja que o seu Joaquim vendeu na semana? 280 laranjas. Você, se não quiser somar, igual eu fiz aqui todas as parcelas, você pode ir somando, que fica mais fácil para você. Você pode somar de 2 em 2, depois somar todos os valores, pode somar de 3 em 3. Como eu te disse, você vai criar formas que fique melhor para você e que você vai chegar no resultado da mesma forma. Então, se você quiser somar de 3 em 3, depois somar os valores, não tem problema. Pode fazer os conjuntos, depois somar de 2 em 2, não tem problema. Essa forma da adição, ela não vai mudar, porque não altera o resultado. Você pode fazer com todas as parcelas, como pode dificultar, né, de cada parcela para você somar. No caso da adição, você pode criar a sua forma de fazer. Mudando a quantidade, mudando as parcelas, não tem problema, o resultado não vai alterar. O que você não pode é, no final, deixar de somar algum número da semana, tá ok? Então, nessa matriz, a gente pode observar as multiplicações por 10. No caso, por cada número, lembrando que a gente multiplica sempre começando pela unidade. Lembrando do antecessor e sucessor. Antecessor vem antes, sucessor vem depois. Valores relativos e absolutos. Os valores relativos dependem da ordem que o número ocupa. E o valor absoluto é o número do jeito que ele é. Muito bem. Então, não deixe de fazer a correção e deixar tudo certinho, tá ok? E eu te aguardo na próxima para a gente continuar o nosso trabalho. Um grande beijo para você, fique com Deus, Deus proteja. Um beijo!